Comece. Seja bem-vindo, senhor Júlio. Júlio o quê mesmo? Mato. Matos. Matagal. Júlio Matos, eu te conheço, mas eu espero que muitas pessoas que estejam vendo esse vídeo ainda não te conheçam. Então você vai ter que falar de você e eu quero saber da sua vida do RPG, entendeu? Se você tá casado, solteiro, a gente conversa depois. Mas, Ah, daí a gente faz no private. isso. Aí eu falo se você é meu arroba ou não, mas. Ah, tá Mas e aí, quem que certo. é Júlio Matos no RPG? Então, quem sou eu na fila do pão, né? Bom, eu criei uns joguinhos aí, né? O meu primeiro jogo que publicado foi o ED, Você é a Resistência, um jogo de ficção científica pós-apocalíptica. Lancei também alguns suplementos para Dungeon World, uma aventura chamada Caçada Sombria, uma chamado A Ordem dos Últimos. Ah, verdade. E. Hã? Eu tinha esquecido desse. Isso, A Ordem dos Últimos. E também publiquei um RPG pela Redbox chamado Goddess Save the Queen, um RPG de aventuras pulp e mistério. E eu tenho os meus 3 primeiros jogos ali, os 2 suplementos e o ED também só foram publicados em inglês pela Ah, Porcupine Publishing, então tá lá no drive-thru, se você tem algum amigo gringo, mande para ele e ajude a ganhar uns dólares. E agora, a partir dessa semana, faço parte do coletivo editorial de RPG Secular Games. Então pois você é, aí, eu vi isso aí, ficou. Pô, isso é massa pra caramba. Faz tempo que vocês estavam namorando, assim? a gente vinha conversando e aí a gente resolveu se assumir. A gente já transava semanalmente e agora a gente resolveu se Sim, assumir. sim. Cara, eu te conheço, quer dizer, eu conheci você de verdade pelo UED, porque eu fui te chavecar, literalmente. Cara, que jogo animal, que é muito animal. Se vocês não conhecem esse jogo, eu já falei tantas vezes. Já sai daqui, para esse vídeo, pausa aí, se quiser, pode. Vai lá e procura o jogo. E. Até porque ele é de graça, né, Pug? Ah, tá Ele de está graça? Ele está disponível gratuitamente no site da Secular Games em PDF. Mas paga ele. Que Mas vale. ele tem uma aventura, que é o suplemento que a gente fez chamado Exosfera, Eu só e vi, esse eu aí é vi. pago. Esse é Não, pago. e outra, né, cara? Eu que sou uma besta. Se eu quiser fazer uma aventura de UED, eu posso fazer e vender, né? Exatamente, porque o Porque, ED ele é Creative Commons 4.0. sim. Você pode fazer material, você não precisa pedir uma permissão, e é interessante que todo mundo pede. É legal que você Sim, bota. não, mas é massa isso. Pede. É massa. O Tom, que é o nosso editor gringo, ele chegou e pediu, e ele começou dizendo: Eu vi, não acreditei que era 4.0, então resolvi perguntar: realmente é isso? Eu falei: se você quiser lançar aí e não me falar Sim. nada, pode. Não, mas eu queria ver as fontes originais e tal. Eu falei: então beleza, vamos lançar junto. Pode escrever. Não, cara, é fantástico. Mas então, eu te reconheci pelo ED, porque você tinha um. Era um, que, um programa, era um podcast, agora eu não sei de verdade. Que era café com alguma coisa. Não era também? Botequim dos Jogos. Botequim dos Botequim dos Jogos. Jogos. Isso, era um programa semanal no Google Isso. Hangouts, toda Exato. quinta-feira, às 9 da noite. Teve E a muitas gente edições, né? tivemos mais de 70 episódios. Ah, nossa, achava E que a era mais. gente. Não foi tanto assim, mas para mim foi bastante, porque era um trampo do cacete. É. E a gente chamava game designers do Brasil inteiro, teve até gente do mundo, a gente falou com o Jason Morrison, falou com o Mark Renhagen, falou com o John Wick pelo Hangouts para falar de game design. A gente falava bastante sobre game design do Botequim dos Jogos. Para quem quiser, é só procurar Botequim dos Jogos no YouTube, que a playlist está lá até hoje. Tem várias ideias minhas lá que estão bastante desatualizadas, mas de repente, para quem está começando aí, está pensando em desenvolver jogos, é uma boa começar Sim. a. Não, mas isso é um negócio massa, né? Por exemplo, eu conheci o Thiago Rosa brigando com ele num dos grupos de RPG, falando que ele fazia muito combo no RPG. E aí ele me convenceu que eu tava errado, porque eu tava errado. E aí eu falei, porra, e a gente virou amante e melhor amigo, né? Não nessa ordem, Né? não é relevante. Não, não, Mas foi não assim, vem ao foi. caso. Que é muito. Eu acho que é muito importante estar aberto. Isso não só no RPG, mas para qualquer coisa, para você saber quando você tem algo novo a aprender. Mesmo porque eu acho que tem a ver com o que a gente pretende. A gente conversou um pouco antes, né, da gente começar a gravar. E tem um vídeo que eu pirei, assim que eu compartilhei, o Júlio também
pirou no vídeo, que pode chamar assim em português. Acho que em português é melhor a gente deixar. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, mas ele é um vídeo em inglês. Então eu vou direto no tema que tem a ver com esse vídeo, mas acho que a gente já pode abordar ele em brasileiro, deixar ele brasileiro aqui para. A gente não está passando pela mesma situação, né? Que muitas pessoas aqui não devem saber, mas tem lá o Critical Role, né? Que é um puta programa que foca em Dungeons and Dragons, que tem um bom mestre, o cara é um bom mestre de D&D, ele narra bem e fez muito sucesso. Isso está expandindo o D&D lá fora, muito mesmo, tipo, números milhões, assim. E o problema, e ele é streamer, igual, eu já narrei bastante. Você já narrou online, Júlio? Algumas vezes os meus jogos, divulgando. Correto, mas não ao vivo, né? Ao vivo. Porra, eu não vi. Caceta. Já. Mas, pô, a gente tem. É uma coisa que eu ia comentar, porque eu acho que não me chamam tanto, porque eu não devo ser um mestre tão atrativo. Não, você é bonito e eu acho que é disponibilidade. Você tá sempre ocupado, velho. Também. Você tá sempre correndo, porque eu sei. Em parte. Então. Mas pode ser. Mas é foda, cara. Tem muita gente. Cara, se eu pudesse narrar pra todo mundo que eu quero, eu era 10 pessoas, assim. Eu preciso ser o Dr. Manhattan. Mas, assim, eu considero, assim. Aí eu tô falando em números, né? A gente tem as Ecos, nós temos o Luntar, nós temos vários. Pedroca narrando. A gente tem uma galera narrando. A gente tem 100 vezes mais isso narrando online, ao vivo, que não são conhecidos por um motivo ou outro. Mas o tema é exatamente esse. Eu tava falando pro Júlio que tem muita gente que chega pra mim, pô, Leandro, mestre Pug, esse nome pegou. Sabe por quê? Porque eu odeio ele. Eu odeio o termo mestre. Em game design eu entendo. Em game design eu entendo se você usar isso no livro, né? Tanto que tem vários termos diferentes que eu acho bem legal. Mas eu, Leandro, não gosto desse termo porque fica parecendo que eu sou o mestre, o pai meio do RPG. Você não gosta da alcunha. Isso, exatamente. Mestre não é um título ou alcunha, né? É uma denominação de um papel que você cumpre em um jogo. É o papel de um outro jogador. Ele só faz coisa diferente. Exatamente. Poucas pessoas entendem esse detalhe muito importante. Tipo, nossa. Eu diria, é que assim, não parecendo aqueles tipo de cara, como é que é, cabeção, que adora meter umas palavras difíceis no meio, mas a palavra que é isso mesmo é um problema dialético, de como essas dinâmicas sociais do RPG vão se transmitir. Que eu acho que, assim, realmente, o que o vídeo diz é que, ao você ter o Matthew Mercer, que é o Dungeon Master do Critical Role, sendo um Dungeon Master tão espetacular, sendo que ele é um ator, ele é um voice-over de um monte de jogos. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que em vários games... Ele é o Joker do Batman, velho. Exatamente, ele é um ator espetacular. Sim. Então, obviamente que as skills dele de atuação estão muito acima da média. Ele, além de ser um ator, que é um cara que profissionalmente tem skills de roleplay, ou seja, né, que é outro assunto também. De ter papéis, ele é uma skill da profissão dele, né? Roleplay tá lá no currículo dele. Mais 20. Exatamente. Além disso, ele é um bom ator. Né? Então, ele tem essa vantagem. Mas por que eu digo que eu acho que isso tem a ver com a dialética? Porque se a gente for voltar no passado, e eu sou daqueles que gostam de ir na origem, né? Sou radical, gosto de ir na raiz e achar aonde tudo começou. A gente tem que pensar que RPG sempre foi, em parte, uma linguagem, mais até uma linguagem do que necessariamente apenas um jogo. Por que ele era uma linguagem? Porque a gente tinha um manual ali de regras, adaptado inicialmente de regras de jogos de mesa, como os wargames e tal, mas aquela forma de jogar, que foram os primeiros que estavam experimentando e construindo, digamos, construindo o avião, mas já voando nele à medida que isso ia, eles não tinham como registrar isso da forma correta. No manual, eles escreviam as impressões deles, eles trocavam cartas, entre vários locais que estavam criando, ou seja, as pessoas mandavam cartas. Isso é louco, velho.
Então, ó, joguei uma partida aqui, rolei 2d6 e apliquei mais 2 de bônus e foi legal, hein? Tenta aí. 2 meses depois o cara respondia: pode ser uma boa ideia, acho que vou testar. Né? Era outra dinâmica. Era Mas outro. pense que o jeito de jogar estava sempre preso, de certa forma, à interpretação individual de cada pessoa que lia o livro e tinha ali algum tipo de interpretação daquele texto, daquele contexto. Você não tinha como saber Que era uma exatamente. bagunça, vamos combinar. E eles não eram escritores, né? Eles Não, eram sim. entusiastas de hobby e acabaram trabalhando e construindo isso. Pula-se aí 30, 40 anos e você tem uma coisa incrível que é a internet, a capacidade, não só a internet, como a computação móvel, que é até inclusive é o meio pelo qual nós estamos fazendo essa live, Exato. que é através do celular. Essa live não, essa Essa, gravação, né? esse cafezinho. E isso. E aí você tem essa coisa da possibilidade de eu saber exatamente como jogam as pessoas em todos os lugares do mundo. Eu posso, inclusive, hoje fazer uma comparação entre um streamer europeu jogando Dungeons Dragons, um americano, um brasileiro, e ver se tem nuances, se tem diferenças. Aliás, é um belo trabalho de pesquisa aí para quem é acadêmico, Sim. da área de comunicação, quiser fazer essa pesquisa de diferença das nuances. Mas veja só, como que eu, lá na minha casa, eu, jovem, né, quero comprar um jogo, eu vou chegar aos pés de fazer uma aventura tão boa quanto um ator, e eu não digo nem que nem o Matthew Mercer, porque daí eu precisaria entender inglês para fazer sentido o que ele está representando lá, senão parece uma coisa, se você não entende inglês, é uma coisa canastrona e tal, mas se você entende, faz sentido. Ou, por exemplo, se eu ver o Pedroca, que também é um cara que é formado em teatro, né, que é ator também. Eu, por exemplo, que é um cara que eu admiro, e eu acho que ele é um cara excelente, mas eu nunca vou chegar naquilo. E a pergunta que se avizinha, que vem a reboque de tudo isso é: será que precisa, que a abordada, será que a gente precisa ser tão bom mestre assim, ou tão bom jogador, tão bom atuante para jogar RPG? Eu acho Breno? a resposta extremamente fácil de responder, é um grande não. É um grande não com um tapa na cara, assim. Porque. Chupla! O Exatamente. meme do Batman. Cara, teve Meme do Batman. muita gente, principalmente em Florianópolis, né? Que eu fui fazer evento e eu narrava nesses eventos, mas, pô, eu queria dar uma jogadinha, queria ver, né? Experimentar algumas coisas. E eu ouvia muito, não, como que eu vou narrar pro mestre Pug? Eu falei, meu irmão, não é assim. E aí eu fui vendo que ao pessoal narrar pra mim, eu via que, mano, você não faz nada diferente, é só seguir a regra. Que isso é o ponto que eu bato em comum. Eu me irrito em jogo quando mudam a regra. Ao ponto de eu, porra, eu li uma coisa, pretendo jogar aquela coisa e eu não tô jogando. Né? Sim. Se eu li o livro de D&D, eu quero jogar D&D. Se eu li o livro de GURPS, eu quero jogar. GURPS é mais fácil, né? Dá pra jogar o que eu quiser. Mas mesmo assim tem a sua base de regras. Eu me incomodo, por exemplo, uma vez. Toda hora, muita gente faz isso, do tipo, nossa, tô com a ideia de um jogo. E a ideia do jogo não é a ideia de um jogo. Esse cara não... É que eu também estudei game design, então tipo, eu fico meio. Cara, vamos ler um livro aqui comigo. Vamos conversar de uma bibliografia aqui. Aí você vamos pra frente. E eu incentivo mesmo. Eu literalmente tenho uma bibliografia no TXT, porque me perguntam muitas vezes disso. Eu falo, não, lê isso aqui, é bom. E é bom mesmo. Né? Aquele livrão de game Não, design azul, que eu nem o não, nome. se você vai levar a sério isso, né? Se Tem que você vai estudar. criar, Tem que se estudar. você vai Tipo, criar. Levar a sério também não é tipo, vou levar a sério, me tornar um catedrático, vou levar a sério sim, e vou virar um profissional do mercado de design de RPG, que isso nem existe, basicamente, assim, exatamente. E né? essa Então não questão entra nessa neura. puxa uma coisa que a gente estava falando, porque assim, eu já cobrei, de certo modo eu cobrei, porque a pessoa participava do Catarse e tinha um nível lá que eu fazia joguinhos durante a semana. Que deu meio errado por motivos financeiros de desorganização minha. Mas, como eu falei para você, já me ofereceram bastante dinheiro para narrar, assim, o que eu considerei um valor alto. E aí eu conversei com essa pessoa, e você já deve ter participado dessa conversa, porque ela já rolou 10 vezes, sobre Uhum. quem é o mestre profissional, como a gente define, ranqueia.
Eu cheguei à conclusão que, cara, se você quer pagar pra jogar comigo, tudo bem. Não por eu ser um mestre profissional, mas porque por algum motivo você quer a minha pessoa, Leandro, presente como entretenimento, assim, como se você alugasse eu para fazer um pole dance. Eu recomendo para narrar RPG, eu sou melhor. Eu já tentei fazer pole dance e não deu muito certo. Se você quiser pagar para fazer o pole dance, eu arrisco. Tamo aí, gente, é jogo. Dependendo da pessoa, nem cobra, né? Dependendo até É pode ser. provável. Pode nem Esperamos. cobrar. Mas eu tenho a impressão de que, em parte, essa discussão, eu não tenho nada. Acho que não tem por que alguém ter alguma coisa contra existirem pessoas que cobram Não. para mestrar. Não vejo problema algum. Se hoje a gente tem basicamente consultor de vida, a pessoa vai dar uns pitacos na sua vida e a pessoa paga, cara, mestre profissional, Consultor quântico. exato. É o menor, assim, eu acho que não entendo por que as pessoas ainda querem Sim. bater nessa discussão. Mas tem um outro ponto que eu acho que é o mais simbólico aqui, que é da pessoa não se sentir capaz de mestrar, porque a imagem que ela projeta de o que é o jogar certo, ou o que significa jogar RPG, está muito aquém da capacidade dela de alcançar. Quando Sim. a gente não tinha os vídeos, os streams, Nossa. esse trololó todo, o bom mestre era aquele que funcionava na minha mesa. E ele não precisava nem estar pautado no jogo, basicamente. Ele precisava, em parte, o que ele precisava ter na caixa de ferramentas dele era conhecer muito bem o que aquelas pessoas que estavam no grupo dele gostavam e oferecer isso a elas em doses cavalares. E elas iam dizer, nossa, RPG é foda demais. E eu jogo lá com o Mestre Pug, o Mestre Pug é muito foda, porque você conhecia tão bem aquelas pessoas que você não estava nem aí para o jogo. O jogo em si era um pretexto para que você se reunisse e contasse história. Em alguns modos vocês usavam algumas daquelas mecânicas e aí isso partia. Hoje não, hoje você sabe exatamente como o jogo deveria ser jogado, pelo menos dentro do espectro que aquelas pessoas jogam nas streams. Então você cria uma síndrome do jogo perfeito. Eu nunca vou alcançar aquele jogo perfeito que o pessoal joga nas streams. Isso é ruim. Eu não vejo isso como uma coisa Sim, boa. sim. Eu diria que isso é um efeito colateral. Eu não estou dizendo que stream não é bom. É o contrário, é um efeito colateral muito ruim das streams. E eu acho que talvez até os streamers, usando várias anglofonias aqui, Sim. os streamers deveriam deixar isso claro para quem assiste. Porque quem assiste o streaming tem eu, tem você, tem o cara que joga e tem aquele cara que, nossa, isso aqui era muito legal. Um dia será que eu posso jogar? Ah, não, que na verdade eu nunca vou conseguir fazer isso. Ah, eu joguei e foi muito ruim. Ah, então provavelmente foi culpa minha mesmo. Porque olha só os caras jogando, eu nunca ia conseguir fazer isso. E esse é um efeito colateral bem ruim dessa história toda. Não, cara, eu não só concordo, como eu vejo isso acontecer. E eu acho que não. Eu acho que tem muito menos a ver com o fato. Isso é um efeito de rede social. Porque o pessoal vê live de gente jogando videogame. Eu vejo live de Dark Souls e eu não jogo porque eu não vou jogar tão bem quanto aquele cara. E eu quero chegar na história logo. E parte integral do jogo Dark Souls, não sei se você chegou a jogar. Já e durei 15 minutos e depois para perceber que não era para mim. Então, e isso quer dizer que o jogo é perfeito, o que você fez. Porque a intenção do jogo é fazer você desistir de jogar ele, porque é o efeito da história. Tem várias pessoas mortas, mas que ninguém morre nunca, que é você que desistiu. Tá lá o Júlio lá no canto, lá que você pode dar uma espadada e o cara cai morto. Quando eu comecei a estudar isso aí do Dark Souls, eu achei, cara, que fantástico. E eu estava estudando exatamente em paralelo com o RPG para poder explicar para uma pessoa a importância da regra. Não a importância, mas o quanto é gostoso a regra estar entrelaçada com o cenário. Né? Enfim, aí já seria um outro papo muito Sim. da hora. Então, Maior, mas... exatamente. Mas eu acho que o ponto principal é esse. Não é porque o cara tá fazendo a live, ou porque ele tem muito views, ou os dois, que ele é bom. Ele só tá narrando.
Eu, quando tô narrando, eu tô narrando. E quando eu faço live, eu não tô narrando como eu narraria em mesa. Talvez eu seja um pior mestre em mesa, ou talvez eu seja muito melhor narrando em mesa. Mas eu tenho que preocupar com entretenimento, o chat, as câmeras, mesmo quando não sou eu que estou hosteando. Então, assim, toda a dinâmica de uma live é mais para apresentar. Eu acho que funciona mais para apresentar um jogo, um cenário, pessoas que aí dão opiniões e tudo mais. Aquela parte das conversas são legais, sabe? Da Sim, é live. importante encarar aquilo como um show Sim. e que o jogo em si não precisa ser, apesar de poder ser. Pode ser um show. Não, pode. Eu quero não muito. Precisa necessariamente ser um show. Eu queria muito fazer uma live com você longa, de verdade. E talvez chamar até mais uma pessoa, porque eu percebi o quanto me divertiu infinitamente mais. Foi na sessão de mago, eu tava de jogador. E eu bolei com o Márcio um jeito, na hora, de usar o chat dinamicamente no jogo. Ele já tinha planejado já uma parada. Às vezes, gente, o Júlio às vezes vai sumir, vai dar uma engasgada, mas é o trabalho da internet, né? Já volto, hein? Mas você tá me ouvindo, né, Júlio? Ah, beleza. Agora tô. Ah, beleza. Enfim, a gente fez uma dinâmica lá no jogo, onde o chat participou diretamente do jogo. Ele entrou dentro do cenário, meio que usando as regras, né? Porque obviamente não dá pra usar, não tem uma regra para isso, a gente teve que adaptar as regras do manual do jogo em questão para isso. Eu fiz isso com o Kuro, deu muito certo. Aí eu usei exatamente as regras do jogo, só que o elemento aleatório era o chat. Então, no Kuro, quando sai 4 é sobrenatural, uma coisa do capeta e não sei o quê. Então, em vez de eu decidir ou escolher uma tabela, eu falava pro chat, falava, essas são as vozes, vão falando. Aí eles falavam as coisas, eu fazia acontecer. E essa parte foi assim um divisor de águas para mim, porque a primeira vez que eu narrei, todo mundo fala bem do Desta Terceira, e eu considero uma das minhas piores performances, tirando Strange, que eu narrei pro Teatro dos Mundos. Aliás, me desculpem sempre por esse jogo. Eu não gostei da minha performance do Terceira. Se fosse hoje, eu teria feito coisas diferentes. Mas eu era completamente novato, mas eu me diverti. Eu me diverti porque eu estava narrando com 4 pessoas que eu fiz amizade durante o processo. 5, né? Porque o voluntário pulou lá um jogo, lá, teve que sair. Só que quando rolou esse negócio de usar o chat junto, cara, foi muito legal. E aí eu comecei a me aproximar dessas pessoas, né, do que viam, né, por sorte eu tinha um blog já, fiquei conhecido também. E aí vem esse papo, sabe? Me ensina a narrar como você. Eu falei, não, cara. Eu comecei a ter uma resposta muito positiva, fazendo workshop de como fazer aventura, explicando o cenário, explicando as coisas. Exatamente porque eu fico pontuando isso. Porque vem na live, o cara vai perguntar, como eu ser um mestre igual você? Narra. Eu narro desde que eu tinha 10 anos, entendeu? E eu narrei bastante, eu tive a oportunidade de narrar bastante. E vocês têm, porque tem um negócio online, você pode narrar online do seu jeito, usando as regras, por favor, mas usa as regras. Mas você pode narrar, tem um monte de sistema em português que eu nunca ia sonhar que a gente ia ter acesso hoje em dia. Tem um monte de sistema de graça, tipo o ED a Resistência, que é animal. Só falta uma ficha no Roll20, cara. Então, isso é difícil. É difícil. Descobrir formas de fazer. Não, tem que pagar, não tem jeito. Vai ter que pagar. É um certo trabalho. É um trabalho razoável. E a gente sabe que RPG não é a coisa que dá mais dinheiro no mundo. Ainda. Para a gente conseguir fazer investimentos. Então a gente acaba priorizando. Mas vai chegar um momento em que a gente vai olhar isso com carinho, pode ter certeza. Sim. Não, mesmo assim dá para jogar. Claro, se tivesse uma ficha ia ser mais simples, né? Mais divertido, talvez. Mas dá pra jogar. O jogo é de graça, então não tem desculpa, você pode pegar e fazer as pessoas jogarem. E é um jogo que usa música integralmente no cenário e nas regras também, né? Se você for pensar. Dá pra você expandir um pouco. Eu gosto de expandir. Quando alguém escolhe a música assim, eu gosto de... Conforme a música vai tocando, eu vou pondo elementos da música, obviamente, no jogo. Mas é mais preguiça para escrever. Esse negócio de inspiração, meu irmão. Inspiração é preguiça. É por isso. Nossa, põe um orc aqui, ó.
É um atalho que a gente usa Se foda, sempre. pô, o orc acabou. Vamos pelos atalhos. Sim. Cara, o ED é um negócio que eu achei. Tipo, eu li assim e fiquei meio de queixo caído, assim, porque ele faz um negócio que eu adoro, que eu sinto muita falta em vários livros, que é na verdade são duas coisas. Uma é dar exemplo de como funciona, né? Que façam isso sempre, game designers, e o textinho do começo e o do fim, né? Que dá, tipo, né? Que quando você acaba de ler, você fica, filha da puta, que da hora! E o cenário é completamente original. Eu vou falar provavelmente muito mais de ED, porque eu estou fazendo um planejamento de série de vídeos de análise. E o D Legal. foi marcante pra mim, foi tipo, caralho, dá pra você produzir aqui no Brasil, tipo, do zero, assim, sabe? Não que não É, tivesse coisa antes, sendo claro, né? mas chegou em mim. Esse foi o meu ponto. Tá certo que você Sim, sim. trabalha com marketing, mas chegou na pessoa certa, tá ligado? Tipo, eu queria aquele Eu produto. faço, sem dúvida, eu faço até um certo disclaimer relacionado ao ED, porque eu acho que ele não é um melhor livro que não é o livro mais bem organizado que a gente já produziu, assim. Ele tem uns defeitos de organização, de coisas que são citadas meio fora de ordem, que são, eu creio que são típicos de primeiro livro que você Sim, publica, e aí você aprende uma série de coisas. Eu acho, por exemplo, que o God of Save the Queen ele é muito nossa. mais eficaz no processo de ensinar a pessoa de que se trata o jogo à medida em que você vai lendo ele. Exatamente porque a gente entrou já para escrever com esse desejo. Quando eu escrevi o ED, eu e o Fabiano, a gente queria escrever um RPG, massa velho, show de bola, não sei o quê. Inclusive, a história que se passa ao longo da coisa é do Fabiano, né? A história Animal, animal. o conto, né, que permeia ali da, daquela runner e tal. E a gente tinha muitas ideias, mas eu diria que a gente sofreu um pouquinho para conseguir colocar todas elas dentro do livro. Já no God Save the Queen, ele é um livro que eu recomendo, principalmente se você quer fazer alguém que nunca jogou RPG, mas você não quer ficar lá sentar e jogar com ela, você pode dar ele para ela, porque ele vai começar desde o É. zero lá, como que funciona, o que significa esse negócio de um jogo que se passa na imaginação, como é que é isso? As pessoas conversam, são conversas, como é que é? E ele vai do zero trazendo a pessoa, e se a pessoa tem algum interesse por esse clima de aventura pulp, Indiana Jones, provavelmente ela vai se interessar e se animar para jogar. Fora que o livro é lindo. A arte é maravilhosa, nossa. Diferente do ED, que eu lembro até hoje que eu lendo o livro, eu falo, eu preciso de arte! É muito diferente, não tem onde eu achar referência pra eu mostrar, A tá arte, ligado? a arte do ED tem um nome que se chama dinheiro, não tínhamos na Sim, época. óbvio. Nossa, a É, coisa mais lançou cara eu acho que é. zero grana. E Eu acho aí, muito caro arte, porém eu acho um preço justo. Tipo, eu acho caro porque eu sou pobre. E eu é acho caro, que é caro. editoração sai mais barato do que deveria. Sem dúvida, sem dúvida. Na No verdade, nosso mercado aqui, assim. quando a gente hoje, sendo bem, como é que se diz, realpolitik, né? Sendo bem vida nua e crua, para você lançar um jogo, você meio que, principalmente os independentes, você vai com o que tem, É. né? Ah, eu queria muito, poxa, esse ilustrador é perfeito no meu jogo, mas eu não tenho como nem fazer um protótipo daquela imagem que eu quero para, sei lá, fazer um financiamento coletivo e talvez, não tenho como. Poxa, eu precisava muito ter um editor. É ótimo, você precisa ter, é importante. Mas às vezes não dá. E o Não, cara não, vai e não. edita sozinho. O que eu recomendo para quem está começando é faça muita coisa experimental, crie sua comunidade, Muito teste suas coisas, playtest. entregue coisas gratuitas, que daí o pessoal vai ficar menos resistente. O ruim é quando, por exemplo, o cara nunca fez nada, a gente nunca viu nada que o cara, ou a cara, e aliás precisamos de mais meninas produzindo RPG, eu acho um desastre a gente ter praticamente, se a gente for botar na prática, a cena de game design brasileira hoje não tem mulheres produzindo RPGs do zero.
Tem gente escrevendo Sim. suplemento, tem gente escrevendo junto com outros. Eu até fiz um post sobre isso na Indie RPG, que dos todos os jogos nacionais que a gente listou, tinha 2 mulheres e as 2 não eram jogos Cara, e eu vou falar um delas, negócio pra você. elas estavam junto com alguém fazendo um jogo. E eu Num, acho isso um problema gigante que a gente deveria atacar de alguma forma. Eu não sei que forma é essa, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para atacar isso, mas eu já identifiquei o problema e isso me consome de certa então, forma. eu acho que a gente não tem o que atacar, a não ser quando o nosso amiguinho com o peru do lado, né? E o machinho fala, oh, fala uma merda, aí você fala, amigão, não é assim que a banda toca. Mas convidar, cara. Eu já tive muitas. Eu tenho ótimas experiências quando a pessoa reclama, coisa. Quer jogar comigo? Mulher, principalmente com a galera LGBT, assim, que sempre foi Sim, e a meio. gente tem Sempre meninas vivi que lá produzem, também, né? Mas. a gente tem meninas que produzem materiais incríveis e ainda estão naquela do não sei se vou divulgar porque não sei se está bom. E Sabe o eu que é uma pira? hum, Na minha época de fórum, eu achava, né, eu tinha aquela impressão, sabe aquela coisa de moleque que a gente tinha em 80, 90, do tipo, mulher é muito melhor na escola e homem é burro, né? Tipo, não sei o quê. Tinha essa diferenciação. No fórum que eu participava, eu não lembro o nome agora, não vou lembrar o nome, era a época de Mirk, né? Nem era fora, era Mirk. Só quem fazia ideia de jogo para RPG de mesa, na época, usando GURPS como base, eram as minas. E eu não sei, às vezes era a Nina que eu tava falando lá e eu não pode sabia, ser, né? Eu não sei, talvez. porque a gente usava nick louco. Aliás, se alguém falava com o CF82 era eu, tá? Então. Né? E eu tive essa impressão. A primeira pessoa que narrou pra mim uma campanha inteira foi uma mulher. E eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Então, quando eu fui no primeiro encontro internacional e eu não vi mulher, eu falei, ué. Eu achei meio. Fora que não era muito colorido também, primeiro encontro internacional, né? Não entrando Também. em detalhes. Então, só que isso foi, porra, tempo pra caramba. E cada ano, a coisa que eu mais gosto de ver em evento é essa mudança, assim, drástica. Então, assim, tem muita coisa para mudar, mas eu acho que a gente está evoluindo bem nesse sentido. Então, a gente tem que dar espaço. Né? Sem dúvida. E é isso. Tipo, se eu conseguir criar um canal que tem 40 mil pessoas, então, mano, vem. Se você que tem alguma coisa para dizer, infelizmente a gente não pode pagar ainda, mas é só vir para o RPG Notícias, dá um toque. Se você quiser, pô, Leandro, eu quero falar sobre isso, vai passar para uma editoração. Se não for um assunto ou interessante Sim. ou bom, a gente vai falar também. Fala, mano, não é só porque você acha que é bom que a gente vai publicar. E aí vem o Leandro, versão grosso, para falar. Mas isso nunca aconteceu porque as pessoas não vêm falar comigo sobre isso. Porque elas acham que não são mestres boas o suficiente, jogadoras boas o suficientes. E como a gente tentou falar boa parte dessa conversa, isso não existe. Não. Não tem Não como. existe a mesa ideal, Não não tem. existe o mestre, o bom mestre. Esqueçam esse troço de Sim. bom mestre. Qualquer pessoa é mestre. Não Qualquer existe pessoa. um mestre melhor que o outro. Existe aquela pessoa que se dedicou, que conhece o jogo, que conhece você, que é seu amigo há muito tempo, e que está afim de jogar um jogo exercendo o papel de mestre. Sim. É só isso. Eu Você acho. pode admirar. Eu acho assim também, é ruim porque às vezes se distorce isso, e eu só queria frisar isso antes da gente acabar. Que eu não estou dizendo para você não admirar o Gruntar, não admirar o Não, Azex, não é admira. o filho recalcado. Cara, você Eu não. pode admirar eles, são caras legais. O Pug não quer ser admirado, mas eu acho que você pode, eu admiro o trabalho dele, é um cara que luta bastante, tanto ele quanto o Thiago Rosa, tocando o RPG Notícias, mas não diminui o fato de que você pode pegar o seu livrinho, lê-lo, jogar com seus amiguinhos e ser feliz e ser divertido. Sim. Isso não são coisas excludentes, impeditivas, barreiras. São apenas formas diferentes de se aproveitar o mesmo hobby. Uns aproveitam criando show, que é o caso lá do Pedroca, lá com o Skyfall, que virou um show completo, ou do Matthew Mercer com o Critical Role. Tem a galera que quer jogar com os amigos na internet também, né? Que fica, eu gostaria muito de jogar com a galera, se junta e é legal. Tem a galera que não quer que ninguém saiba que ele joga RPG junto com o seu grupinho, ninguém fica sabendo, ele nem entra na internet, ele nem fala com ninguém. E tá legal também. Tudo tá legal, tudo é tranquilo. E fique muito tranquilo que é óbvio que a gente nunca vai ser o Matthew Mercer, mas a gente é maravilhoso, como já dizia Carl Sagan.
né? We are awesome. Assim, Então vamos. não, e eu vou falar um negócio que eu já falei pro Pedroca, já falei internamente para outras pessoas, mas tem 3 mestres aqui que eu já assisti que eu acho 1000 vezes melhor que o Matthew Messer. Sinceramente, eu não curto muito o estilo que ele narra, assim, tipo, olhei e falei, não gostei, assim, é legal, cara, mas eu não tenho saco nem de ver minha live, assim. Mas o Pedroca narra muito bem, e eu tive a oportunidade de jogar com ele em mesa, então, tipo, porra, teve essa diferença em mesa, sempre vai ter. Até por enquanto a experiência ainda é melhor pra mim em mesa. Tem o Guilherme, o Chess, e o parceiro dele, como é o Ivan? Que não é Ivan, ninguém conhece ele como Ivan. Que merda. É que é o Chess e o Cas, o Chess e o Cas. Caraca, olha que. Desculpa, gente. Não vou nem editar, vou deixar aqui pra mostrar que eu É sou o burro com o Gabriel e o nome. Ivan. É. É Gabriel e Ivan. Agora não sei mais o nome, você me fudeu. Mas o Ivan narrou Crows usando Fate, que é uma série que eu gosto muito, e eu vi do começo ao fim e acompanhando as lives que eu pude. Foi a única. Nem mesmo Pedroca, nem mesmo Guilherme eu vi tudo, eu me acompanhei 100%, mas analisando, então, caralho, que foda e tal. E eu não gosto, eu vejo eu falo, como que alguém vê isso aqui? Isso aqui é o lance, que é um show, né? É um show, Tem é essa um show. preocupação de show. No seu jogo, no seu grupo, mesmo que você vá fazer. Porque assim, se você vai fazer streaming e você quer ganhar seguidores, você tem que se preocupar nisso como forma de show. Sim, sim. E aí, óbvio, tudo bem você pegar referências e, poxa, eu quero melhorar, quero fazer mais show. Ótimo. Agora, se você vai jogar com a sua turma, ou se você quer jogar, que é mais importante, junte uma turma e faça o que você fizer, vai ser legal. Não interessa se você vai ser menos interessante do que o jogo do Leandro, ou menos performático do que o jogo do Pedroca, ou menos, sei lá, qualquer coisa que você pensar, Sim. interativo, né? Porque não é essa a vibe. A vibe é você contar a história junto com seus amiguinhos e Cara, passar momentos que eu, divertidos com que eles. eu lembre de cabeça, e eu gosto de ler sistema e jogá-los também, eu não lembro de nenhum sistema que manda você ser teatral. Ele às vezes fala que é legal, recomenda, mas nunca põe como regra, nem live action. Muito pelo contrário, live action tinha símbolos exatamente para ninguém precisar ser um Matthew Mercer. Então, Diga o que você faz é a frase que tem mais recorrente em livros de sim. RPG, né? Ao- Diga o que você faz. Sim, uma crítica que eu achei muito interessante que eu recebi numa narrativa minha, nos comentários, foi: ah, eu não gosto do jeito que o Pug narra. Aí eu já fiquei, yes! Tipo, puta que pariu! Alguém vai falar. E o cara realmente ele falou: ah, You eu have my pergunto. attention. Não, eu não achei isso negativo, eu acho legal. Porra, que legal. Por quê? E ele respondeu, ele falou: não, porque você não consegue fazer as vozes, eu sinto falta de voz. E é a maior coisa que eu sinto falta. Eu fiquei tão feliz ele achar esse defeito. Né? Yes! Sim! Porque se mais pessoas. Ô, Leandro, tenta fazer voz, eu ia me esforçar mais nesse ponto que eu acho falho. E não ficar só. Porra, que legal. Mas isso é uma frescura minha, talvez, não sei. Sim. Mas. Nossa, a gente já falou muito, né? Não dá, cara. Eu falei pra você que é foda. É um cafezinho. Tá Você vai acabando o ter que meu. tesourar depois. Você vai ter que tesourar depois. Ah, não, isso aí vai ter que acontecer. Mas antes de finalizar, né, finalizar de verdade, porque a gente vai conversar Fazer uma uns 5 despedida? minutinhos depois, obviamente, eu gostaria que você, não vale falar do seu jogo, porque você é game designer, aí seria jabá demais, porque a pessoa já tem que pegar e comprar, dar dinheiro pra esse moleque. Por causa dos jogos dele, que ele é fera. Mas eu quero que você recomende um sistema, joguem esse sistema, por motivos, não precisa dar. E um sistema que você ainda não jogou que você gostaria muito de experimentar. Eu gostaria dessas duas partes aí. Ok. Eu vou recomendar 2 jogos que eu acho que são Justo. simples e que vão, principalmente para quem está acostumado à fantasia medieval e gostaria de experimentar algo completamente diferente. O primeiro deles é o clássico, para nós, independentes pelo menos, mas nem para todo mundo, Fiasco. Ele existe em português, está Sim. publicado pela Retropunk, e é um jogo para quem curte os filmes dos irmãos Coen ou do Tarantino, que são aquelas pessoas com desejos e vontades
grandes demais para a capacidade delas conseguir e que no final tudo termina num grande desastre. Então é exatamente como os filmes. E talvez possa, no meio do jogo, acontecer uma coisa mega surreal do nada, estilo Irmãos Coen, assim. Então eu acho que é um jogo que tira você da zona de conforto bastante. E é um jogo que não tem mestre. Então ele impacta Você bastante. sente e joga. Né? Você sempre é jogador. Então, como a gente falou, de ter bom mestre, sempre é bom indicar um jogo sem mestre. E minha segunda indicação é um jogo um pouco mais tradicional na estrutura, mas pouquíssimo tradicional no processo dele, que é o Psyrun. O Psyrun é um jogo de super-heróis e até, e óbvio que aí eu vou puxar para a sardinha da Secular. Ele está publicado pela Secular Games em português também. Animal. Nossa, mudou bem demais. Psyrun, a gente quer tentar corrigir isso agora, mas a gente falhou bastante tempo em dizer que ele era um jogo de suppers, porque todo mundo fala, tanto é um jogo de suppers que Psyrun existe, só que ele é um jogo de suppers em fuga. Bem ao estilo daquelas histórias dos X-Men mais clássicas, em que eles são perseguidos por todo mundo, só que você tem um superpoder, mas você teve amnésia. E aí, antes que alguém diga, mas a amnésia é um trope muito, como é que se diz, clichê do RPG, eu não sei o que fazer, então eu tenho amnésia. Não, é porque, na verdade, a graça do jogo é você descobrir como lidar com seus poderes. Então, o jogo você está fugindo de pessoas que estão lhe perseguindo e você vai tentando escapar delas e vai descobrindo e revelando seus poderes e respondendo perguntas ao longo da cena. Nossa, é animal. E ele tem procedimento muito diferente do que a galera está acostumada no que diz respeito a fazer teste, esse tipo de coisa. E eu acho que E ele é baratíssimo também. E eu achei simples, cara. Assim, didaticamente falando, a leitura e tal. Eu posso estar errado, eu já falei, tem um grupo lá do RPG Notícias, que eu falei, eu acho esse jogo didático, mas eu não sou referência, porque eu já li. Qual que é o nome? Eu não vou lembrar agora. Um jogo transhumanista gigantesco que tem uma regra em cima de regra. E eu amo. E não é, tipo, uma bosta. Tipo, Pathfinder vira Fate, assim, sabe, perto desse jogo. É o Fading Suns? Não é. Nunca li Fate Suns, cara. Nunca li. Falaram bastante dele. E agora você, o que você... Puta, eu gostaria de experimentar isso aqui que eu nunca joguei. Então, eu estou lendo, e já estou do meio para o fim, lendo o Undying, que foi trazido como Desmortos. Sim. E, cara, estou in love com a ideia. Mas eu tenho a impressão, sei lá, eu fico pensando assim, cara, como que isso vai funcionar? E teria muito pilhado para tentar descobrir como que isso faz funcionar, porque você não testa nada. Né? É só recurso. Tudo Mortos é um jogo muito legal, que vocês precisam experimentar. Ele usa movimentos, usa recursos. Eu diria que ele é um jogo que merece a alcunha de um jogo genial. Cara, eu joguei. E aí, funciona? Mano, tipo assim, eu joguei com pessoas que eu sabia, né? Eu usei cheat, que tinham a mesma mentalidade que eu para aquele jogo, porque eu narrava Vampiro como o Desmortos aplica. Porque eu gostava, principalmente quando saiu Dark Ages, eu gostava da ideia de jogar, de narrar uma aventura, uma campanha, onde o vampiro faz suas tramas ao longo dos anos. 10, 15 anos. Porque a gente tinha uma brincadeira, né? Que o melhor assassino era o vampiro de todos os livros de White Wolf, porque quando queria matar um oponente, ele cava, se enterra e põe um alarme. Entendeu? Ele vou pôr 1000 anos aqui, daqui a pouco eu acordo. Todo mundo que era meu inimigo morreu ou me esqueceu. E eu queria brincar com essa ideia. E eu, cara, quando eu li o Desmortos, muita coisa que eu tinha que adaptar do próprio sistema para poder narrar, né, épocas longas, o Undyne fez de um jeito muito mais prático e eu acho que funciona melhor, assim. E cara, se você brincar com Undyne, com Desmortos, né, dá para narrar possíveis outras coisas com o mesmo tema, né? Trocando tempo com múmia, por exemplo, dá para brincar de múmias e fazer a mesma dinâmica, assim. E é um jogo... Esse é um jogo que é uma das dicas que eu dou quando alguém pede. Como é que eu sou um mestre melhor? Cara, faz que nem eu. Narra,
o máximo que der, e leia e jogue muitos sistemas diferentes. E o Desmortos realmente é um desses sistemas. Ele vai abrir espaço na sua mente para tipo, eu posso ver o jogo, as regras de uma forma diferente e usar, sem mudar as regras, sabe? Tipo, te inspirar a usar as regras que o game designer já criou para expandi-las. Porque isso que eu acho legal. Eu não acho legal mudar as regras, eu gosto de expandir as regras. Manter Sim. dentro da lógica proposta e aí, como ele não planejou tudo. E eu acho o Undyne muito perspicaz na forma como ele se apropria de coisas que eram o lore do Vampiro à Máscara Sim, e transforma elas em mecânicas. descaradamente. Ninguém mandou usar o nome genérico. Não, ele pega coisas assim. Nossa, tipo, o campo de caça é importante, Sim, quando sim. você sai, de que forma você alimenta, o sangue, a sua relação com o clã, né? Que clã que você pertence, como eles se relacionam uns com os outros, eles têm uma. Tipo, ele trabalha esse horror pessoal e a política, Isso. para mim, pelo menos lendo ele, parece que é numa cadência que me parece muito interessante. Sim. Eu acho um jogo mais maduro, não no sentido de adulto. Eu acho que pessoas maduras vão ter um gosto muito melhor por ele, mesmo porque ele permite uma coisa muito legal. Você consegue jogar ele tranquilamente por e-mail, pelo WhatsApp, porque não precisa de jogadas, né? Por meios de comunicação que a gente tem que não seja só ouvinte ou outras coisas. Isso é muito interessante. Já pensando em multimídia, que eu já penso nas paradas, na viagem. Sim. E, tipo, e eu acho ele legal como jogo para criar background de cenário. Às vezes você quer narrar o Vampiro V5, você quer narrar V5, mas você pode narrar uma sessão de Undyne, de Desmortos, para explicar todos os 1500 anos antes do que aconteceu, tá ligado? Quais tramas, quem foram pessoas chaves. Cara, dá pra usar de várias formas o jogo, assim. Mas eu acho ele um jogo mais maduro, mesmo porque a proposta pede uma maturidade em certos aspectos, Sim. né? Não dá pra molecada de 16 anos jogar. Eles podem jogar? Podem, só que eles não iriam aproveitar tanto quanto um público mais maduro. Mas isso é questão de Sim. público-alvo, não é uma crítica pessoal, né? Só acho legal Eu, como pontuar. sou velho, quero jogar Undyne. Exatamente, exatamente. Eu amo, cara, eu sempre vou amar D&D, mas eu não consigo mais jogar o D&D, né, no caso agora o quinta edição. O Pathfinder eu ainda gosto, mas é porque é cheio de número, matemática e frases e bonecagem, que eu ainda acho legal, mas o Desmortos pra mim é um jogo que me aprecia. Sombras Urbanas, Dungeon World, Apocalypse World que tá vindo. Tá chegando aí. Por quem que E vai eu vir quero só mesmo? deixar claro, quem falou mal de D&D nesse vídeo foi o Eu. Leandro. Eu não falei, porque o pessoal fica dizendo que tudo que é vídeo que eu apareço eu falo mal de D&D. Não é Não falou. verdade. Nesse que falou foi o Leandro. E Tá falei vindo mesmo. mesmo o Apocalipse World aí, segundo semestre. Se tudo der certo, prevendão, da hora. Não, e eu falei mal indo fazer gravação pra fazer aventura de D&D. Eu faço aventura de D&D falando, mas esse jogo aqui eu já não gosto mais, não. Não gostar é muito forte, né? Mas é que, pô, tem tanto jogo massa, velho. Não dá pra ficar num Verdade. só, cara. Não dá pra ficar num só. Mas é isso. Eu ia te dizer que eu tô virando Cinderela aqui. Quer dizer, eu tô virando abóbora, no caso. Cinderela, Estamos. contrário. A gente abusou do tempo mais do que devia, dane-se. Dá a sua despedida, que eu preciso da minha, e a gente termina. Tchau, acessem secular-games.com e sejam felizes. Exatamente. E, de mim do Purguizinho, um grande abraço, muitos beijos e muito XP. Falou!